dia, irmãos. Acho que o nosso notebook se entregou finalmente. Batalhou bastante, é verdade. Mas não tem problema. Por muitos séculos a palavra foi pregada sem PowerPoint, então não é agora que ela vai ser menos poderosa, não é mesmo? Então eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje o texto de versículos 15 a 20. O título da mensagem é A Supremacia de Cristo. Este texto é provavelmente o maior tratado cristológico de todo o Novo Testamento. É um dos textos mais ricos acerca de quem é Cristo para nós, de quem é o Cristo para a criação. E hoje nós vamos estudar esse texto. Na semana que vem eu também vou ter a oportunidade de pregar e nós vamos estudar a carta de Paulo a Filemon, toda a carta. E eu escolhi Filemon porque ela é uma carta muito próxima da carta de Paulo aos Colossenses. Para quem não sabe, Filemon ele era um membro da igreja de Colossos. Não apenas isso, era na casa de Filemon que a igreja dos Colossenses se reunia. E as duas cartas também foram escritas ao mesmo tempo por Paulo, né? Quando ele estava na prisão pela primeira vez em Roma, em torno do ano 60 depois de Cristo. Então as duas cartas são escritas e levadas para a igreja de Colossos ao mesmo tempo, para ser lida naquela igreja, a todos aqueles irmãos. Então são cartas muito próximas que nós vamos estudar nesses 2 domingos. Então, antes de eu passar aqui o contexto da igreja de Colossos nessa época em que Paulo escreveu essa carta, vamos ao Senhor em oração, pedir para que Ele ilumine as nossas mentes, que nós possamos compreender o propósito de Paulo aqui para a igreja de Colossos e também para nós hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós chegamos agora, Senhor, diante da Tua presença, como igreja, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender dela, para ser ensinada e para exaltar a Cristo, Pai, através do conhecimento do Teu Filho. Pai, eu oro e peço a Ti, Senhor, que Tu prepare os nossos corações agora, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente esteja focada na Tua palavra, no que ela revela acerca do Teu Filho. Ajuda-me também, Senhor, a ser claro na exposição desse texto, a ser fiel à Tua palavra, e que Teu Espírito, Senhor, use essa palavra para falar aos nossos corações com poder e exaltar o Teu Filho, que é supremo sobre todas as coisas. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como eu havia dito, Paulo escreveu a carta aos Colossenses da prisão em Roma. Ele ficou por 2 vezes preso em Roma. Essa é a primeira vez, né? E Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar, então ele tinha a possibilidade de receber eventualmente visitantes. E Paulo escreve essa carta em razão exatamente da visita de um irmão chamado Epáfras. Epáfras foi provavelmente o plantador da igreja de Colossos. Paulo não conhecia essa igreja. Quando nós olhamos ali os relatos das viagens missionárias, ele não passa por Colossos. Então, o que se tem dito, o que os estudiosos, os teólogos têm explicado a respeito disso, é que Paulo, quando estava em Éfeso e plantou a igreja de Éfeso, ele também tinha uma espécie de um ministério onde ele treinava irmãos daquela região e das regiões próximas, e depois os enviava para suas cidades locais, onde eles plantavam as igrejas, onde eles anunciavam o evangelho naqueles lugares. E Epáfras foi um desses casos. Epáfras era de Colossos, conheceu Paulo em Éfeso. Éfeso fica a mais ou menos 160 quilômetros de Colossos, na região onde hoje é a Turquia, né? Na época aqui se chamava de Ásia. E, além de Colossos, Epáfras também fundou igrejas em 2 cidades vizinhas de Colossos, a igreja em Hierápolis e em Laodiceia. Então, uma curiosidade, Laodiceia é aquela igreja
onde nós temos a lembrança daquelas 7 cartas do Apocalipse, né, em que o Senhor Jesus Cristo escreve, manda que João escreva, e Laodiceia é justamente essa igreja, e lá tem aquele texto famoso onde Jesus diz para a igreja de Laodiceia, quem deras tu fosse frio ou quente, mas porque não és frio nem quente e és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a curiosidade aqui é que isso existe uma questão geológica aqui envolvida. Laodiceia ficava entre as cidades de Colossos e Herápolis, e Colossos era uma cidade que tinha fontes de águas frias, usadas de forma para uso terapêutico, e a cidade de Herápolis era famosa, era um ponto até turístico, por suas águas termais. Então existe uma relação aqui, quando Jesus fala a igreja de Laodiceia, também com a questão da localidade lá. Mas fechando esse parênteses, essas 3 cidades elas ficavam na região da Frígia, né, que era um distrito da Ásia. E nessa região, a maioria das pessoas eram gentios pagãos, né, pessoas que adoravam várias divindades, que se envolviam naqueles cultos que tinha muita prostituição, muita sensualidade e muitos sacrifícios, né, coisas abomináveis a Deus. E também havia uma comunidade de judeus. Cerca de 200 anos antes, né, o governador Antíoco o Grande, da Babilônia, transferiu 2.000 famílias judias para essa região da Frígia. E eram aqueles judeus que não haviam voltado para Israel depois do exílio. Então, tinham sido famílias que tinham ficado na Babilônia e, por vontade de Antíoco, então ele transferiu essas famílias para essa região. Então, nesse local da Frígia, tinha a maioria de gentios, mas também havia muitos judeus, né? Inclusive, esses judeus, relata em Atos 2, de 7 a 10, que eles presenciaram o derramamento do Espírito na festa do Pentecostes. O Pentecostes era quando todos os judeus de várias partes do mundo se dirigiam a Jerusalém para celebrar essa festa, e nesse episódio, então, Atos narra o derramamento do Espírito. E lá diz que judeus da Frígia presenciaram esse derramamento, e isso certamente deve ter colaborado muito para a implantação das igrejas nessa região, por Epáfras. Então, Paulo escreve então essa carta por ocasião da visita de Epáfras a Roma. Epáfras sai de Colossos, viaja cerca de 2.300 quilômetros até Roma, onde Paulo estava, e vai falar com ele então sobre a situação que se encontrava a Colossos, né? Ele passa uma espécie de um relatório, e ele fala sobre uma perigosa heresia que estava se infiltrando nessa igreja, né? Os estudiosos chamam de heresia colossense, porque ela só é retratada nessa carta, não é encontrada em outras partes do Novo Testamento. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Então, como é que ela acontece? Os colossenses, eles eram uma igreja nova, eram novos convertidos, eles tinham vindo a sua maior parte desse paganismo, dessa adoração de divindades, e então eles tinham muitas dificuldades, eles lutavam contra os seus pecados do passado, né, inclusive contra as questões de sensualidade, de prostituição, de cultos e aquelas orgias todas. Só que na sociedade a pressão era muito grande, eles tinham que remar contra a correnteza e eles ainda eram iniciantes na fé. Então eles também sofriam muita pressão da cultura. O próprio Satanás também, obviamente, aproveitava essas situações para enfraquecer a fé delas em Cristo, né? E junto a isso também tinham aquele povo de origem judaica com aquelas dificuldades que já se tinha lá em Gálatas, de dificuldades de entender que Cristo havia cumprido tudo o que estava na lei, e todas as cerimônias, e tudo aquilo que eram agora sombras. E Paulo vai falar isso também na carta dos Colossenses. Então, essa igreja ela tinha o desejo de viver para a glória de Deus, de viver em santidade, mas por causa dessas dificuldades, dessas tentações, eles estavam encontrando muitas dificuldades. E aí, então, essa heresia começa a surgir. Falsos mestres, eles começam a mostrar e tentar indicar para esses cristãos que eles não poderiam vencer as tentações da carne, que eles não poderiam vencer os seus pecados, porque Cristo não seria um salvador completo.
Então, o que eles estavam dizendo é: a fé em Cristo que vocês têm é boa, mas ela não é suficiente. Vocês não estão conseguindo vencer, essa batalha não pode ser vencida dessa forma. Vocês precisam de um conhecimento diferenciado. Vocês precisam, além da fé em Cristo, vocês precisam acrescentar algumas normas, alguns regulamentos, para que aí sim vocês possam atingir a plenitude do conhecimento, a plenitude da santidade, a plenitude do poder. E essa é uma palavra que Paulo usa muito para combater justamente esse ensinamento desses falsos mestres, né? Então essa heresia, ela era uma espécie de um sincretismo. Ela misturava elementos da filosofia grega, especialmente de um gnosticismo que estava começando. Gnosticismo vem do grego gnose, quer dizer conhecimento, que vai se consolidar no século seguinte, mas aqui já dava seus primeiros indícios. Então era uma mistura dessa doutrina com procedimentos ascéticos, ou seja, o ascetismo é aquele comportamento que busca flagelar o próprio corpo para apaziguar as divindades, e também elementos judaicos. Então era uma mistura de todas essas coisas. Nós podemos ter uma pequena noção, nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje, né, já que a gente vai precisar ler e não estará projetado aqui. Então eu já convido vocês a abrir em Colossenses 2, dá um pouquinho mais para frente ali. Vamos ler dos versículos 16 até o 23, para nós termos uma noção do que Paulo está combatendo aqui nessa heresia. Tá? Então diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa heresia que Paulo afirmava é que ela não era poderosa, como os falsos mestres diziam, para que esses irmãos vencessem os seus pecados e as suas tentações. E ela consistia no seguinte: ela começava lá com o pensamento dualista de Platão. Platão dizia que existem dois mundos, um mundo concreto, o mundo dos fatos, e outro mundo das ideias, ou o mundo espiritual, ou o mundo invisível. E ele dizia que esse mundo concreto ele era acessível apenas pelos sentidos, olfato, paladar, tato, visão, enquanto o outro era acessível apenas pelo conhecimento. E esse mundo dos fatos, esse mundo concreto, ele não passava de um reflexo imperfeito do mundo das ideias. Portanto, o que tinha valor mesmo é o mundo espiritual. O gnosticismo ele pega essa ideia e aí sim a gente tem aquele conceito que tem em outras cartas da Bíblia também, de que a matéria é má, de que a carne, o que é material é mal e o que é espiritual é bom. Então, a implicação disso para a fé cristã, o que esses mestres ensinavam é o seguinte: se Deus é puro e é espírito, ele de forma alguma poderia ter criado o universo. Ele não se mistura com a matéria. A matéria é má, Deus é puro, portanto ele não pode criar a matéria. Tampouco esse Deus pode se encarnar. Isso é inadmissível. Como é que Deus vai se fazer carne se a carne é inerentemente má? Então o que esses falsos mestres ensinavam é que Deus teria então criado espíritos elementares, como Paulo chama aqui rudimentos do mundo, que na verdade seriam, no contexto aqui, os poderes angelicais, e esses, não sendo tão puros quanto Deus, mas ao mesmo tempo tendo acesso às ideias de Deus, seriam capazes de criar então as coisas. Então seriam seres menores que Deus, que teriam criado o universo. E Jesus Cristo seria um desses seres elementares. Por isso ele seria insuficiente por si só para trazer salvação. Então, esses gnósticos, eles diziam que haveria necessidade de um conhecimento oculto, um conhecimento que
que não estava explícito apenas no Evangelho. Mas era necessário que fosse dado culto a esses anjos, como a gente já leu ali, que se prestasse culto e buscasse a eles através também de práticas ascéticas e das cerimônias judaicas, ou seja, que de alguma forma o corpo fosse afligido, para que houvesse o despreendimento da carne e se buscasse acessar a esse mundo espiritual. Através dessas práticas e do culto aos anjos, esses espíritos elementares, eles então trariam conhecimentos complementares, que aí sim fariam com que o homem pudesse atingir essa plenitude e então ser salvo, através desse conhecimento. Então a plenitude aqui de que eles falam, na linguagem desses falsos mestres, não seriam os espíritos elementares, mas sim os poderes que eles representam, o poder que criou todas as coisas, a soma de todos esses poderes, ou de todos os poderes usados por essas divindades. E Paulo então vai dizer que não, a plenitude reside unicamente em Cristo, e que os anjos e todos esses seres elementares, que Paulo não nega que existem, os poderes angelicais existem, mas eles foram criados no Filho, para o Filho, e estão sujeitos no Filho. Então o objetivo de Paulo, nesse nosso texto agora, é advertir os colossenses, contra a recaída deles na condição anterior e, ao mesmo tempo, atrair toda a atenção para Cristo e mostrar nele a suficiência e a supremacia sobre todas as coisas. Então, agora vamos voltar ao nosso texto, nós estamos prontos para lê-lo novamente. Colossenses 1, de 15 a 20. Então, falando acerca de Cristo, Paulo diz o seguinte: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, essa heresia ela atacava duas questões primordiais a respeito de Cristo, a respeito da divindade, a respeito da existência. Eles diziam que Deus não pode ter criado todas as coisas, e eles diziam que Deus não podia ter redimido todas as coisas. Então temos uma questão relativa à criação e outra questão relativa à redenção. Paulo, então, nesse texto, ele está bem dividido. Os versículos 15, 16 e 17, Paulo vai refutar o ensino de que Deus não pode se relacionar diretamente com a sua criação. Então aqui ele vai afirmar a supremacia de Cristo na criação. Os versos 18, 19 e 20, Paulo vai refutar que Deus não pode se envolver diretamente na redenção e completá-la plenamente. Então Paulo vai afirmar, nos últimos 3 versículos, a supremacia de Cristo na redenção. Então são as duas partes do nosso estudo que vamos estudar agora. Então vamos começar. Versículo 15, este é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está afirmando aqui, para os colossenses, com todas aquelas confusões na mente deles, é que o Filho, como imagem de Deus, como imagem desse Deus invisível que habita o mundo espiritual, ele é o próprio Deus. Se nós formos um pouquinho mais adiante, novamente em Colossenses 2, versículo 9, Paulo, falando a respeito de Cristo, diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, novamente, essa palavra plenitude, no sentido pleno, todos os poderes, toda a soberania, habita corporalmente em Cristo. Logo, Cristo é Deus. Os falsos mestres também diziam que esses espíritos elementares dariam conhecimentos ocultos, outros conhecimentos além do que havia sido revelado, mas em Colossenses 2:3, voltando agora um pouquinho, Paulo diz que em Cristo, nele, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está guardado em Cristo. E Jesus não é apenas a imagem do Deus verdadeiro, no sentido de que ele é Deus, mas também que ele é a manifestação de Deus. Filipenses 2 diz que
Cristo subsistia em forma de Deus. E Hebreus 1, vamos abrir lá em Hebreus 1, porque esse texto ele merece ser lido com atenção. Hebreus 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo não é parecido com Deus, ou não é um pouquinho menor que Deus, ou não é quase Deus, ele é exatamente Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Lemos em João 1, no início, quando João começa o seu evangelho, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na sequência do seu raciocínio, no verso 18, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, se há uma forma de nós conhecermos a Deus, não é através de outros anjos ou de qualquer outro que não o Filho. E esse é o anseio de muitos que não conhecem a Deus também. A preocupação deles e a pergunta e o pedido deles é aquele que Filipe fez a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas como Jesus respondeu? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, olhe para Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E sendo Deus de eternidade a eternidade, Jesus também é, como a imagem de Deus, é a imagem eternamente. De forma que, em relação à sua divindade, não pode Jesus pertencer à categoria dos seres criados. Ele não pode pertencer ao espaço e ao tempo. Não, ele está acima de todas essas coisas. Por isso, então, Paulo prossegue, ainda no verso 15, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui é importante nós entendermos o que Paulo quer dizer. Porque se nós lermos esse texto de forma isolada, vai parecer que ele é o primeiro ser criado. E é isso que defende a seita dos testemunhos de Jeová. Eles afirmam que Jesus foi o primeiro ser criado e, portanto, não é Deus, não pode ser adorado. Mas isso já estaria em contradição com o que nós acabamos de ler, e estaria em contradição com o versículo 16 também, e com vários outros versículos da Bíblia que afirmam que Jesus é Deus. Então, o que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação? Hoje nós temos o conceito de primogênito basicamente como o primeiro filho, como o filho mais velho, o primeiro que nasce. Mas nessa cultura, e muito tempo atrás também, a ideia que se tinha de primogênito a gente pode dividir em dois conceitos. Um é este, o primeiro filho, mas o outro é aquele que tem o direito à herança, o direito de liderar a família, então o direito à soberania no lar. Então, se falava do direito de primogenitura, a própria palavra também fala isso. Lá em Gênesis, vocês podem abrir lá, Gênesis 25 a 27, conta a história de Jacó e Esaú. E vocês lembram que Esaú era o filho mais velho, e ele tinha o direito de primogenitura, ele tinha o direito de receber as bênçãos do seu pai, bênçãos que seriam dadas por Deus, por ser o primogênito. Porém, nós lembramos daquele episódio em que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. E depois de enganar seu irmão, Jacó também engana o seu pai Isaque, se fazendo passar por Esaú para que obtesse esse direito de primogenitura, de que obtesse essa bênção. Vejam que isso era realmente importante para eles. Então, Isaque, cego e já não vendo quem era e pensando ser Esaú, abençoa então Jacó. E nós temos ali o que isso representava, esse direito de primogenitura, essa bênção que Isaque deu a Jacó. Gênesis 27, vamos ler os 28 e o 29.
Então, abençoando a Jacó, Isaac diz: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Então a ideia de primogenitura ela é muito mais rica do que simplesmente o filho mais velho. Se nós voltarmos lá para Hebreus, nesse mesmo texto que nós lemos agora, no verso 2 tem essa mesma ideia de primogenitura, ainda que a palavra não esteja expressa. Mas ali diz no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Essa é a ideia de primogenitura aqui. Jesus é constituído herdeiro sobre todas as coisas. E a gente pode olhar também aqui, só para fechar esse ponto, o Salmo 89. Versículo 27. Aqui eu acho que nós compreenderemos por completo essa ideia. Salmo 89, versículo 27. Deus fala do reino messiânico de Davi. E no verso 27, então, ele diz o seguinte: Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Faloei, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Certamente aqui não está se falando de alguém que nasceu primeiro, porque você não pode fazer alguém ser o primogênito nesse sentido. Então, fazer alguém primogênito é justamente a explicação que está na sequência, o mais elevado entre os reis da terra, ou seja, está dando domínio, está dando soberania, está dando poder. Então, é nesse sentido que Jesus Cristo é o primogênito de entre toda a criação. Ele tem o direito sobre toda a criação. Ele é Senhor sobre toda a criação. Tanto que Paulo, na sequência, no verso 16, ele começa explicando por que ele é o primogênito. Vem ali com a expressão pois, ou por quê. Verso 16. Então, verso 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então essa é a razão por que ele é o primogênito. Não é porque ele foi criado primeiro. É porque nele foram criadas todas as coisas. Então você pode pensar por um pouco que todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os montes e vales da terra, todos os mares, todos os seres que habitam aqui, do maior ao menor, todos foram criados em Cristo. Em Cristo e para Cristo. Nós podemos ler rapidamente aqui o texto de Isaías 40, que nós até cantamos uma parte agora. Nós cantamos o versículo 12 em diante. Mas vamos ler agora do versículo 21 até o 26, tá bom? Veja o que foi criado em Cristo. Veja o que quer dizer a sua primogenitura sobre a criação. Isaías 40, 21, diz assim: Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secam, quando como um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Acaso aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, e por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes,
ó Jacó, e falas, ó Israel. Meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido. E assim, ele continua. Mas vejam, que o Senhor conhece todas as estrelas do céu e as chama pelo seu nome. E já foi dito aqui nesse púlpito que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia, todas as praias e desertos desse mundo. Quem sustenta todas essas coisas? O primogênito de toda a criação. Mas o nosso texto, ele também diz que nele foram criadas todas as coisas sobre a terra, ou seja, as visíveis, mas também todas as coisas nos céus, ou seja, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Então, o que Paulo quer dizer aqui, e essa expressão, tronos, soberanias, principados e potestades, todas elas se referem a poderes angelicais, né? Então, a esses supostos, na nomenclatura, na linguagem desses falsos mestres, esses espíritos elementares, ou esses rudimentos do mundo. Todos eles foram criados em Cristo. Eles nada são fora de Cristo, eles são criaturas, eles dependem de Cristo. Como William Hendrickson diz, os anjos podem apenas prestar serviço, e isso sempre em sujeição a Cristo. Os anjos bons não podem acrescentar nada à plenitude de riqueza e recursos que os crentes possuem em Cristo. Os anjos maus não podem de forma alguma separá-los do seu amor. Então tudo foi criado por Cristo, para Cristo e está sujeito a Cristo. Alguns afirmam também que essas soberanias, esses tronos, potestades e principados seriam uma escala de eminência desses poderes angelicais. E tem alguns que defendem que são, mas também é difícil definir qual seria essa escala, né? Alguns seriam querubins, outros arcanjos, anjos, enfim. Mas o que Paulo aqui quer dizer é que todos eles, seja como for que a gente quiser chamar, são meras criaturas. Foram criadas por intermédio de Cristo e estão sujeitas a Cristo. Verso 17, dando sequência. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ora, se todas as coisas foram criadas em Cristo e para Cristo, é óbvio, é lógico que ele antecedeu todas essas coisas. Nunca houve um tempo em que Cristo não existisse, porque ele é o Verbo eterno, ele está sempre no princípio com Deus e ele é Deus. Jesus, em Apocalipse, se declara como o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Portanto, ele tem a preeminência e a majestade sobre todas as criaturas. Nosso texto também diz que em Cristo tudo subsiste. Ou seja, toda essa criação, a visível e a invisível, é sustentada por Cristo. O verbo aqui traz a ideia de estar apoiado em Cristo, depende de Cristo para existir. Aquele em relação ao qual, por meio do qual e para o qual todas as coisas foram criadas, é o mesmo também que sustenta todas essas coisas. Assim também todas as hostes celestiais, todos os anjos, do maior ao menor, todos eles estão sustentados em Cristo. Quando nós paramos para pensar no tempo em que Cristo andou por essa terra, e sendo humilhado por homens, sendo blasfemado por homens, ao mesmo tempo, ele estava sustentando aqueles que blasfemavam contra ele. Ele estava dando o ar que eles respiram. Ele estava sustentando todo o complô que se voltou contra ele. Ao mesmo tempo em que nós éramos inimigos de Deus, ele permanecia nos sustentando. Porque tudo reside, toda a existência reside nele, de forma que ele é supremo sobre toda a criação. E isso, então, dessa forma, Paulo fala e afirma aqui, que Deus, em Cristo, ele se envolve diretamente com a sua criação, que ele disse que é boa. Portanto, o ensino desses mestres está errado, é falso. Então, esta é a primeira parte do nosso estudo. Cristo é supremo sobre a criação. Mas também ele é supremo e tem supremacia na redenção. Vamos dar continuidade agora a partir do verso 18. Diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo é a cabeça do corpo de duas formas. Primeiro, ele é a cabeça orgânica da igreja, no sentido de que
assim como o corpo não sobrevive sem a cabeça, a igreja precisa estar ligada a Cristo para que possa viver e então crescer e se desenvolver. E Cristo também é o cabeça soberano da igreja, ou seja, é aquele que governa o corpo. De forma que se a igreja não estiver ligada a Cristo, ela não tem governo, ela não tem liderança, ela não tem um caminho para onde ela deve seguir. E se Cristo é o cabeça, não deve haver outro cabeça na igreja. Né? Não existe lugar ou espaço para outra autoridade que não Cristo. De forma que a igreja ela não deve depender de nenhum homem, de nenhum anjo, de nenhuma outra autoridade que lidera a igreja. A igreja está submissa a Cristo e a Cristo somente. Quando Jesus fala na parábola da videira, né, que nós deveríamos permanecer em Jesus, no final ele acrescenta em João 15, sem mim nada podeis fazer. Essa é a realidade de Cristo em relação à igreja. Ainda no verso 18 diz, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Princípio aqui no original, a palavra grega arché, quer dizer não apenas começo, mas sim um poder originador. É algo mais forte, mais poderoso. Então esse é Jesus em relação à igreja. A igreja é firmada em Cristo, é criada em Cristo e é sustentada em Cristo. Então assim como nós lemos lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1 nós lemos no princípio era o verbo. Aqui Jesus é o princípio em relação à igreja também. E não apenas isso, mas ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso, aquele é o primogênito nesse sentido. E é comum alguns perguntarem, quando lemos isso, tudo bem, ele pode ser o primeiro dentre os mortos, de acordo com esse texto, mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, existem relatos de pessoas que ressuscitaram antes de que Cristo historicamente ressuscitasse. Né? Talvez o exemplo mais conhecido seja o de Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou. Mas tanto Lázaro quanto os outros que ressuscitaram, eles ressuscitaram em um corpo corruptível. Ou seja, depois de ressuscitarem, eles experimentaram a morte novamente. Mas não com Cristo. Cristo ressuscita em um corpo de glória. Ele ressuscita como vitorioso sobre a morte. A morte não tem mais nenhum poder sobre ele. A partir de agora, não há mais morte e o pecado não afeta de forma nenhuma. E ele é o primeiro e o primogênito porque ele abre caminho para nós. Então é nesse sentido de que essa ressurreição em um corpo de glória que Cristo começou, nós também participaremos. E também no nosso corpo de glória não haverá mais atuação do pecado. Por isso nós não experimentaremos a morte, nem nenhuma consequência do pecado, como doenças ou defeitos ou qualquer outras coisas. Quando, no livro de Apocalipse, quando Jesus então se apresenta para João, João fica estremecido diante do Senhor, ele diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, a morte, o poder da morte está na mão de Jesus Cristo. Ele conquistou. Por fim, diz ali que Jesus ele é o primogênito de entre os mortos para ter a primazia. E que é interessante esse para ter a primazia, porque isso mostra que é uma questão de um projeto de Deus. Era intento de Deus que Cristo fosse o primogênito de entre os mortos. Não foi, como a gente fala, um plano B. Jesus Cristo é o Cordeiro crucificado desde a fundação do mundo. Estava no intento de Deus que Cristo fosse o primogênito de entre os mortos, que viesse, que morresse, que ressuscitasse, que com ele ressuscitassem todos os que creram no seu nome. Verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então foi do agrado de Deus, é isso que quer dizer aprove, foi do agrado de Deus que assim fosse. Deus o Pai, ele tem o maior prazer em seu Filho. E foi da sua vontade que em Cristo residisse. Esse verbo residir quer dizer habitar desde sempre e para sempre, não é uma residência temporária, mas é que em Cristo habitasse, em Cristo residisse toda a plenitude. E a plenitude, como eu mencionei antes aqui, é todo o poder que criou todas as coisas, toda a soberania, toda a majestade. Está concentrada, está em Cristo Jesus.
verso 8. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o ponto que a gente precisa atentar aqui é que se todas as coisas precisaram ser reconciliadas, é porque o pecado ele não afetou apenas a relação do homem com Deus, mas afetou toda a criação. Todo o cosmos estava arruinado pelo pecado. Quando Adão peca lá no Éden, Deus não diz, maldito és tu, por causa do teu pecado. Não diz a Eva, maldita és tu. Ele diz, maldita é a terra por tua causa. E lá em Romanos 8, vamos abrir lá em Romanos 8. Versos 19 ao 22. Paulo também está falando aqui a respeito da criação e da relação dela com o pecado. Romanos 8, 19 a 22 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida pelo cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a criação também precisa ser reconciliada, não por culpa própria, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do homem. Mas se nós observarmos hoje, aqui no nosso texto, Paulo fala no passado aqui, né? Que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Mas nós ainda não vemos todas as coisas reconciliadas. Mas nós sabemos que essa reconciliação está garantida, é aquela estrutura de que nós já vemos, mas ainda não. Assim como ocorre com a nossa salvação, nós quando cremos em Cristo, quando somos regenerados pelo Espírito, quando nascemos de novo, nós já somos salvos, mas ao mesmo tempo nós ainda aguardamos a salvação, nós aguardamos a consumação da salvação. E da mesma forma é assim com a reconciliação. A reconciliação se firmava na obra de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Isso já aconteceu. Então, a reconciliação ela está garantida, mas nós ainda a aguardamos. Outro ponto é que essa reconciliação ela se origina em Deus. É o ofendido que vai ao encontro do ofensor. Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores. E essa paz, essa reconciliação que Cristo obtém para nós, ela não vem através da vida de Jesus, ela não vem através dos ensinamentos de Jesus, ela não vem através do exemplo de Jesus, ela vem pelo derramamento do sangue de Jesus, do Supremo Criador e Redentor. Esse em quem todas as coisas subsistem, se fez carne, para que pudesse, através do seu sangue derramado, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. De forma que Deus é amoroso, mas Ele também é justo. E o pecado não pode ser ignorado por sua justiça. Esse pecado ele precisava ser pago. E ele foi. É por isso que em Filipenses 2, vamos abrir lá, por favor, meus irmãos, porque esse é um texto preciosíssimo. Filipenses 2, versos 8 a 11. Diz assim, a respeito de Cristo. Ele que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A verdade é que nós não fazemos ideia de quão baixo
o Senhor Jesus desceu. Porque nós não conseguimos imaginar a grandeza do seu nome, a grandeza do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Portanto, a humilhação de nenhum homem pode ser equiparada à humilhação daquele que desceu do seu trono nos céus. Um último ponto, meus irmãos, que eu preciso abordar com vocês, é que no nosso texto, versículo 20, ele diz ali que Cristo reconciliou, que Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas. E esse todas as coisas muitas vezes traz uma interpretação equivocada a respeito do que Paulo quer dizer com esse todas as coisas. Porque se afirmam aqui, muitas vezes, que se em Cristo todas as coisas são reconciliadas com Deus, logo todos serão salvos. Todas as coisas. Inclusive, até os próprios anjos caídos, os demônios e até Satanás. Então, esse ensino é chamado de universalismo. Né? O ensino de que no final todos serão salvos. E, obviamente, que isso não é o que as Escrituras afirmam em sua totalidade. E eu gostaria de trazer aqui um estudo do pastor John Piper para mostrar como esse texto deve ser interpretado, né, considerando toda a Escritura. E o que Paulo quer dizer, que esse é o ponto aqui, o que Paulo quer dizer quando ele fala que todas as coisas são reconciliadas em Cristo. Então nós vamos observar aqui 4 textos. O primeiro deles é 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. Essa é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, então a ideia desse texto aqui é para que a gente compreenda o que Paulo pensa a respeito desse assunto. Se ele concorda com esse ensino universalista ou não. Então diz assim, Paulo então escrevendo: Ele, Deus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então Paulo aqui defende claramente que aqueles que rejeitaram a Cristo serão punidos e sofrerão a destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Guarde essa palavra, separação, porque ela vai ser importante mais à frente. Outro texto é Filipenses 2,11, nós acabamos de ler. E ele diz ali no finalzinho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aquela estrutura em que Paulo utiliza aqui, que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, Paulo aqui quer comunicar que todo o cosmos converge para adorar a Cristo, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não que eles estejam adorando alegremente, mas eles reconhecem, eles se curvam, eles reconhecem que Jesus é Senhor. E a estrutura tem no céu, na terra e debaixo da terra. Mas quando olhamos o nosso texto no verso 20, o mesmo Paulo, escrevendo aqui, ele diz que Jesus, que todas as coisas em Cristo foram reconciliadas, quer nos céus, quer na terra. Falta um elemento aqui. Né? Por que Paulo não escreveu debaixo da terra? Então guardem essa informação. O texto seguinte é Mateus 8, de 8 a 11. Ali, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui o próprio Senhor Jesus fala a respeito do inferno, fala a respeito da condenação, e ele usa essa expressão lançados para fora, que é similar àquela separação da presença do Senhor, lá do texto de 2 Tessalonicenses. E agora então, por fim, o texto principal, que é onde o pastor John Piper vai fazer a relação com todas as coisas lá de Colossenses, é Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Bem no finalzinho do livro de Isaías. Diz assim: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então, aqui o paralelo é feito com toda a humanidade em relação a todas as coisas lá em Colossenses. Toda a humanidade aqui quer dizer toda a humanidade, os crentes e os descrentes? Porque se for, estamos também diante de uma doutrina universalista, o que parece. Mas olhem o verso seguinte, o verso 24 de Isaías. Então, o Senhor falando a respeito dos descendentes de vocês e o seu nome. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Bom, o ponto aqui defendido por John Piper é que essa expressão toda a carne, em algumas versões, ou toda a humanidade, equivale a todas as coisas utilizada por Paulo em Colossenses. Ok, então se não quer dizer, se todas as coisas não incluiriam os incrédulos, não incluiriam os anjos caídos, o que quer dizer então essa expressão? De acordo então com John Piper, significa que a referência aqui, assim como em Isaías, é aos novos céus e à nova terra. Então, quando Cristo voltar, quando fizer novos céus e nova terra, todas as coisas reconciliadas serão, sem considerar, então, esses anjos caídos e esses incrédulos. Por quê? Aquelas palavras que a gente viu, separados da presença do Senhor e lançados para fora, eles dão um tom de que, de tal forma, eles serão excluídos da existência, dessa existência dos novos céus e nova terra, eles estarão de tal forma separados e serão, da forma mais intensa possível, esquecidos. Eles não serão lembrados, eles estarão totalmente fora, de forma que todas as coisas que existirá serão os novos céus e a nova terra. Então, nesse sentido, sim, em Cristo todas as coisas serão reconciliadas, porque só haverá o que é reconciliado. Então haverá um esquecimento completo, mas ainda assim sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram a Deus. Esse é o sentido dessa última parte do verso 20. De forma então, meus irmãos, que o que nós estudamos hoje, em suma, em resumo, é que não existe poder ou autoridade fora de Cristo. Toda a plenitude do poder, da soberania e da majestade reside nele. E também reside nele o poder para vencer o pecado. Se você, assim como os colossenses naquela época, lutavam contra os pecados do passado, de antes deles se converterem, ou luta com os pecados agora, com as suas tentações agora, ou ainda virá a lutar, o que Paulo está dizendo é: Cristo é poderoso, Cristo é supremo, Cristo é suficiente para você vencer o seu pecado. Você deve olhar para Cristo e se apoiar nele. Uma das heresias modernas que nós temos visto hoje é o ensino que você precisa buscar o autoconhecimento para se libertar. Talvez vocês já tenham ouvido. Então você pode ter a sua religião, você pode ter aquilo que você
acredita ou vive, mas para que você possa finalmente se libertar, você precisa alcançar o autoconhecimento. Esse ensino é muito divulgado hoje, inclusive por filósofos muito famosos, muitos assinantes no YouTube. Mas o que a Escritura diz é que não é o conhecimento do homem que salva, mas o conhecimento de Cristo. E a partir do conhecimento de Cristo, você vai se conhecer e ver quem você é em Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que aprove a Deus que em Cristo fosse dada supremacia sobre todas as coisas. Hernandes Dias Lopes diz: via de regra, os falsos mestres não negam a importância de Cristo. O que eles não fazem é dar a Cristo a preeminência. Os gnósticos diziam que Cristo era muito importante, mas não davam a Jesus, não colocavam Jesus no seu lugar. Os muçulmanos diziam que Jesus era muito importante, um grande profeta, mas não dão a Jesus o lugar que lhe é devido, o Senhor e o Salvador do mundo. Os espíritas ensinam que Jesus é um grande mestre, mestre de luz, que não precisou se reencarnar, mas não colocam Jesus Cristo como Salvador e Redentor. O romanismo, a Igreja Católica Romana, coloca Jesus Cristo numa posição muito importante, mas não dá a posição devida de que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é muito importante, o primeiro ser criado, mas não colocam Jesus no seu devido lugar de Criador do mundo. De forma que não basta dar importância a Jesus. É preciso que ele ocupe o lugar de preeminência. Assim, meus irmãos, a minha pergunta para você hoje é: Cristo ocupa o lugar de preeminência na sua vida? Você reconhece que só respira porque o Senhor assim permite? Que você é sustentado cada minuto da sua vida por Cristo? Que você só pode ver e contemplar e aprender coisas porque você está sustentado em Cristo? Em relação à sua salvação, você reconhece que nada além de Cristo pode salvar você? Que nada pode ser acrescentado, que não existe nenhum conhecimento oculto ou algum conhecimento complementar que possa fazer com que você seja salvo, diferente do que seria em Cristo? Por fim, você reconhece que em Cristo reside o poder para que você possa vencer o pecado e também as suas tentações, que é Jesus Cristo que santifica através do seu Espírito, a sua palavra revelada. A verdade, meus irmãos, é que se Cristo não é tudo para nós, ele não é nada. Por isso Paulo diz em Romanos 11, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos por Jesus Cristo, em quem reside toda a plenitude, todo o poder, toda a majestade, porque aprove a Ti, Senhor. Que Ele, sendo o Criador de todas as coisas, é o primogênito da criação, Ele tem todo o direito por ser quem é, mas não apenas isso. Ele se tornou o primogênito também de entre os mortos, porque sendo o Senhor sobre todas as coisas, se humilhou, e se fazendo carne, venceu, e conquistou um nome que está acima de todo nome. E com essência sendo Deus, e depois como Salvador, Ele tem um nome sublime, inalcançável, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. E nós nos curvamos a Ele. Seja exaltado Cristo em nosso meio, Pai. Que Cristo seja tudo para nós. Não permita, Senhor, que queiramos acrescentar algo ou duvidar da suficiência e do poder de Cristo para nós. Exalta o Teu Filho em nosso meio, Pai. Que Ele tenha a preeminência. No nome dEle que nós oramos. Amém.